Bom dia, crianças! Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre história. Então, vocês vão pegar o livro de vocês, página 252. Aí, nesta página, nós vamos ver um pouquinho sobre a pecuária. Primeira coisa que a gente está vendo aí já é uma imagem, não é, de um transporte de carne bovina. Essa foi uma gravura de 1835. No século XVI, teve início no Brasil a atividade de criação de gado, também chamada de pecuária. Essa atividade econômica foi responsável pelo deslocamento de muitas pessoas para as regiões no interior do Brasil. Então, quando surgiu, essa atividade chamada de pecuária, criação de gado, criação de bois, trabalhar, muitas pessoas foram em busca desse trabalho e foram para o campo. Então, lá eles trabalhavam, eles desenvolviam essa atividade no litoral. E eles trabalhavam com o transporte, de cana-de-açúcar. E assim eles movimentavam, toda aquela região e muitas pessoas iam para participar dessa atividade. Mas com o passar dos anos, houve um aumento na área do cultivo canavieiro. E os rebanhos foram levados ao interior do território brasileiro. Além disso, o gado passou a ser utilizado também para fornecer carne, couro e habitantes da colônia, o boi, o gado, ele fornecia carne e couro para quem estava morando ali trabalhar. Eles passaram a comer também do gado, da carne bovina. Trabalhando com a criação de gado. A criação de gado em fazendas no interior do Brasil levou muitas pessoas a se deslocarem para trabalhar nesses lugares. Isso teve um aumento da circulação de pessoas no interior do Brasil. Então, naquela época, foi o que mais rendia, onde tinha o maior número de trabalhos. Então, as pessoas iam muito para o interior para trabalhar como vaqueiro, Os trabalhadores que são responsáveis pela criação dos animais, manutenção, das carroças, que trabalham nas fazendas, eles são chamados de vaqueiros. Os vaqueiros cuidavam dos rebanhos, e criavam também soltos na área de pastagem. O gado ficava solto. Essa profissão existe até os dias de hoje no Brasil e possui uma característica própria em cada região. Então, até hoje, até na nossa cidade mesmo, a gente vê pessoas, andando a cavalo, que trabalham com isso. São os vaqueiros, A pecuária hoje. Atualmente, a pecuária é uma das principais atividades econômicas praticadas no Brasil. Em muitas regiões, os animais ainda são criados em grandes áreas, em meios de pastagens, principalmente para fornecer carne e couro para a população. E também eles exportam, fazem a exportação, eles vendem a carne para outros países. Agora tem uma atividade aí. A gente precisa ler esse texto. Nas regiões de mineração, o abastecimento e o transporte eram dois grandes problemas da população que crescia sem parar. Levar o minério e as pedrarias aos portos do litoral, obter alimentos, ferramentas e escravos eram necessidades urgentes dos mineradores. De início, tudo isso era feito por negros e índios escravos, que pelos difíceis caminhos que ligavam a Minas Gerais ao Rio de Janeiro ou a Santos, carregavam nas costas minérios, mercadorias e mantimentos.
Mais tarde, o transporte passou a ser feito por burros e mulas, tornando a criação e o comércio desses animais uma atividade altamente lucrativa. Com o tempo, o abastecimento das minas pelos tropeiros levou ao desenvolvimento de um amplo sistema de transporte e comunicação no interior da colônia. Eram eles que traziam e levavam as cartas e os mais finos artigos que o ouro podia comprar. Então, as pessoas que trabalhavam com gado, as pessoas que levavam o transporte, né, usavam como transporte de Minas Gerais ao Rio de Janeiro, o que eles faziam? Eles aproveitavam essas pessoas para levar mensagem, levar as cartas, né? Eles levavam artigos finos para as pessoas do campo comprarem. Então era tipo um camelô viajante. Na letra A tem, de acordo com o texto, quais eram os dois grandes problemas enfrentados pela população que vivia nas regiões de mineração? Então, no início do texto já vem falando o abastecimento e o transporte de mercadorias. Era a grande dificuldade de quem morava no interior, o abastecimento e o transporte de mercadorias. De que maneira, letra B, os tropeiros transportavam as mercadorias? Eles usavam o quê? Os burros, não é? E as mulas para transportar essas mercadorias. Além do transporte de mercadorias, qual a outra função desempenhada pelos tropeiros citadas no texto? Então, já vem escrito na última frase aí do texto, né? Eles levavam o quê? Cartas, né? Levavam e traziam cartas para as pessoas e artigos finos. Próxima página. A criação de gado começou na proximidade dos engenhos, mas a tendência à ocupação das terras mais férteis para o cultivo de cana foi empurrado os criadores para o interior. Letra A. Em quais locais ocorria a criação de animais no início da colonização? Aonde que ocorria a criação dos animais? Nas proximidades do engenho, está escrito aí nesse trecho. Ao longo dos anos, em quais locais a pecuária passou a ser praticada no Brasil? Por que isso aconteceu? Começou a ser praticada, né, no interior do Brasil, onde eles tinham. Por que isso ocorreu, não é? Porque lá eles trabalhavam o quê? Com o gado, com as terras. Lá as terras eram mais férteis, não é? E eles trabalhavam com o cultivo da cana-de-açúcar também. Número 3. Complete a frase a seguir. Os vaqueiros são pessoas que trabalham com... Então, o que são os vaqueiros? Os vaqueiros são pessoas que trabalham com o quê? Com o gado, não é? Com o gado e com a manutenção das fazendas, né? Eles cuidavam também da fazenda. Ciclo da borracha. Agora a gente vai ver sobre esse ciclo, o que foi, né? Como que ocorreu, em que século ocorreu. Ao longo da história do Brasil, a extração de diversos produtos das matas brasileiras estimulou o deslocamento de muitas pessoas pelo território. Entre esses produtos está o látex, substância líquida retirada de uma árvore chamada seringueira, que é utilizada para produzir borracha natural. Então, a gente está vendo aí a fotografia, não é? De um seringueiro. Quem trabalha, né, na mata, com
o látex, né, se chama seringueiro porque ele trabalha cortando a árvore, tira um pedacinho da casca da árvore e dela é escorrida um líquido branco igual um leite, que é dali que produz o látex para fazer a borracha. No final do século XIX, o látex passou a ser amplamente utilizado pelas indústrias, tornando-se um produto muito valorizado. O auge da exploração do látex no Brasil ocorreu entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX. Esse período ficou conhecido como o ciclo da borracha. Muitas pessoas iam trabalhar no seringal. Atraídos pela promessa de encontrar trabalho e boas condições de vida, milhares de pessoas migraram para a região norte do país com o objetivo de trabalhar na extração do látex. As repetidas secas que ocorreram no final na década de 1870 estimularam ainda mais a vinda em massa dos sertanejos para a Amazônia, né, na tentativa de melhor condições de vida. A vida no meio da mata. Então, eles foram para lá, né, em busca de melhores condições para trabalhar como seringueiro, tirando o líquido, né, da árvore na mata. Então, como que era a vida ali? Agora a gente vai saber como que acontecia, o que acontecia. As pessoas que trabalhavam na extração do látex, conhecida como seringueiros, enfrentavam difíceis condições de vida no meio da floresta amazônica. Elas viviam isoladas na selva, em pequenas cabanas improvisadas. Doenças, olha aí quantas doenças começaram a aparecer. Doenças como a malária, a febre amarela eram comuns e não haviam acesso a atendimento a médico, porque eles ficavam lá no meio da floresta, né? Além disso, os seringueiros recebiam salários muito baixos. Eles achavam que iriam receber muito, iriam ter, né, uma vida muito boa, só que chegavam lá e não era nada daquilo. A riqueza da borracha. A riqueza gerada pela exploração do látex estimulou um processo de modernização na cidade, como Belém e Manaus. Diversas ruas foram pavimentadas. Olha a fotografia. Houve instalação de redes de água e esgoto, linhas de bonde e iluminação elétrica, além de terem sido construídos grandes edifícios como teatros, mercados e bibliotecas. Havia grande desigualdade social nessas cidades e a maior parte da população não tinha acesso a esses serviços. Agora vem aí mais uma página para a gente responder. Que produto encontrado na região norte do Brasil passou a ser amplamente explorado no final do século XIX? O látex, né? Para que esse produto era utilizado? Esse produto era utilizado para fazer o quê? Borracha natural. Qual a origem da maior parte das pessoas que migraram para a região norte durante o ciclo da borracha? Então, eles iam, não é para onde? Eles vinham da onde? Da região nordeste do Brasil e iam para o norte. Por que milhares de pessoas migraram para a região norte do Brasil durante o ciclo da borracha? Eles foram para quê? Em busca de melhores condições de vida. Não é? E chegaram lá e não era nada daquilo. Melhor trabalho. Número 5. Forme frases com as palavras. Então, vocês vão formar uma frase só que tem a palavra riqueza, modernização e látex. Letra B, mata, seringueiro e doenças. O problema da seca.
Ao longo do século XX, por causa de difíceis condições de vida, agravadas pela seca, muitos nordestinos deixaram seus lugares de origem em busca de melhores condições de vida. Então, na região onde eles moravam, era muito seco, quase não chovia, nada dava certo, as condições de vida eram muito precárias, então eles iam embora, o que a gente está vendo aí, essa família. Olha aí, eles estão indo embora em busca de condições de vida. Essa saída do estado deles se chamava migração, né? Então, a migração de nordestino se intensificou a partir de 1930, quando grandes cidades como Rio de Janeiro e São Paulo passaram por um processo de crescimento industrial. Várias indústrias foram aparecendo na cidade do Rio de Janeiro e de São Paulo. Os nordestinos ficaram sabendo e migraram para essas regiões, né? E eles foram em busca de quê? De emprego, né? Foram em busca de trabalho, de emprego, de melhores condições de vida, ter uma casa melhor, ter mais saúde, né? Então, eles viram na cidade do Rio de Janeiro e de São Paulo um melhor, para eles terem uma melhor condições de viver, né? Eles viram ali uma alternativa de vida melhor. E o que isso aconteceu? O êxodo rural. Êxodo rural, né? A gente chama de êxodo rural quando há um deslocamento de um número muito grande de pessoas do campo para a cidade. Quando saem pessoas do campo para a cidade, a gente chama de êxodo rural. Êxodo rural está relacionado principalmente à implantação das indústrias nas cidades brasileiras. No início do século XX, alguns centros urbanos passaram a oferecer grande número de empregos. As fábricas começaram a contratar mais pessoas do campo. Então, esse deslocamento, esse grande deslocamento, essa quantidade de pessoas que saía do campo para trabalhar nas fábricas na cidade, chamava êxodo rural. Voltando aí, né, deu um probleminha na gravação. Então, vamos aí na construção de Brasília. O governo brasileiro iniciou a construção da cidade de Brasília como uma nova capital para o Brasil, né, substituindo ao Rio de Janeiro. Para realizar esse processo, o governo necessitou de mão de obra de muitos trabalhadores. Dessa maneira, milhares de pessoas migraram de diferentes regiões do país, principalmente do Nordeste, para trabalhar na construção da nova capital. Os migrantes do Sul. Por volta de 1970, milhares de pequenos proprietários rurais do sul do Brasil estavam endividados e enfrentavam dificuldades para manter suas propriedades e migraram em busca de novas terras. Muitos desses pequenos proprietários migraram principalmente para a região centro-oeste do Brasil, onde era mais fácil, né, adquirir terras. Nessa região, os novos proprietários passaram a desenvolver a agropecuária, criando gado e cultivando soja, trigo e milho. A cultura sertaneja. Por causa de vários fluxos migratórios, atualmente existem pessoas de origem nordestina vivendo em diversas regiões do Brasil. Ao migrarem para essas pessoas, levam com elas a parte da cultura do Nordeste brasileiro. Então, a gente sabe, quando as pessoas saem de um lugar para morar em outro, ela leva a sua cultura junto. E ali se mistura com a cultura do lugar
e vem falando que a maioria, né, tem muito nordestino espalhado pelo Brasil inteiro. Então, o que eles acontecem? Levam os ritmos musicais, os pratos típicos, os artesanatos e vão se misturando. Então, aí a gente está vendo a culinária, a dança, né? E tem as pessoas dançando o baião, um novo ritmo que tem no Nordeste. Então, tem uma atividade. O mapa a seguir representa alguns fluxos migratórios ocorridos no Brasil. Observe-o e depois pinte as legendas de acordo com cada fluxo. Então, a gente está vendo o mapa. Fluxos migratórios no Brasil no século XIX e XX. Milhares de pessoas que viviam no Nordeste se deslocaram para a região sudeste em busca de oportunidade de emprego, principalmente na indústria e no comércio da construção civil. São as setas vermelhas, né? As pessoas que moravam no Nordeste e foram para a região sudeste, que é a nossa região. Então, pinta a primeira seta de vermelho. Pessoas que viviam na região sul, olha onde é o sul, no mapa do Brasil em cima, se deslocaram-se para os estados do centro-oeste e norte do Brasil, em busca de terras e melhores condições de vida. É a seta verde, pinta a segunda seta de verde. Entre o final do século XIX e o início do século XX, houve uma grande migração das pessoas do Nordeste para a região da Amazônica. Azul, seta azul. E a construção de Brasília na década de 1950 atraiu milhares de trabalhadores para a região Nordeste. Roxo, pinta a última seta de roxo. Ligue as frases que melhor se completam. Chamamos de êxodo rural o deslocamento de um grande número de pessoas do campo para a cidade. A utilização de máquinas nas lavouras contribuiu para que muitos camponeses abandonassem o campo. Muitos camponeses migraram para as cidades em busca de emprego. Embaixo tem uma entrevista. Se vocês conhecerem alguém que migraram de um lugar, de um estado para o outro, olha aí. Entreviste uma pessoa que tenha migrado para o município onde você vive. Para isso, siga o roteiro. Alguém que morava em outro município e veio morar no nosso município de Guapimirim. Se vocês conhecerem, vão fazer a entrevista. Respondam no caderno. Se não conhecer ninguém, não façam a entrevista. Agora vem um resumo. O que a gente aprendeu nesse capítulo? Que as pessoas que se mudam para uma outra região são chamadas de migrantes. Os bandeirantes foram importantes para a exploração do interior do Brasil, mas também foram responsáveis pela captura e morte de milhares de imigrantes. A descoberta das drogas do sertão atraiu muitas pessoas para a região amazônica. Então, nós vimos um resumo do que a gente estudou nesse primeiro capítulo e hoje a gente encerra aqui, pessoal. Amanhã a gente se encontra novamente.